Olá, meninas do cafezinho da tarde. Bem-vindas a mais um podcast. Eu sou Karina Barber e eu vou estar compartilhando com vocês hoje um pouquinho sobre os capítulos 7 a 11 do livro Educando Filhas Segundo o Coração de Deus. Cada um desses capítulos, ele tem um tema, mas eu vou estar abordando todos eles nesse último podcast aqui da nossa série Bem-aventurada, onde nós estamos estudando sobre a maternidade intencional cristã. Convido vocês aqui a orarem juntamente comigo, para que Deus esteja nos abençoando nesse dia. Senhor Jesus, muito obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela tua poderosa mão. Obrigado porque o Senhor tem nos trazido aqui esses 2 anos de ministério e nos ensinado tanto, Senhor, sobre a maternidade, sobre o que o Senhor deseja de nós. E te pedimos que essas palavras estejam escritas no nosso coração, Senhor, para que nós não esqueçamos no momento de angústia, de desespero, que nós possamos ser mães segundo o teu coração, meu Deus. Em nome de Cristo. Amém. Então, meninas, esse capítulo 7, ele é a professora, modelo e mentora. Elizabeth George começa falando que primeiro você precisa possuir aquilo que você irá transmitir para sua filha. Devemos modelar a dignidade, honra e santidade, tratando os outros com respeito e cortesia. Devemos modelar o falar suave, que cure, conforte. Nosso silêncio deve falar mais do que nossas aulas. Devemos modelar a disciplina pessoal e o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Devemos modelar o que é bom e nobre, fazendo do nosso objetivo providenciar recursos para seu crescimento espiritual nessa jornada. Em referência a amar o nosso esposo, nossa filha está sempre nos assistindo. Devemos ser exemplo de santidade, diligência, amabilidade, misericórdia, encorajamento, generosidade, bondade, discrição e fidelidade. Quanto ao amor aos filhos, devemos investir o nosso tempo e energia para aquilo que satisfaz a missão nos dada. Mesmo quando é difícil fisicamente, os nossos filhos ocuparão nossos pensamentos e emoções. Quanto a ser discreta, nós devemos ensinar sabedoria. Primeiro na palavra de Deus, devemos ensinar como ela deve planejar o seu dia e organizar os seus objetivos para guardar o seu tempo para atingi-los. Devemos encorajar o discernimento através das meditações. O que eu estou pensando é legal? Meus pais aprovarão? Causará outros a tropeçar? Beneficiará outros? Isso vai formar bons hábitos em mim? Vai me ajudar a crescer? Será um bom testemunho? Glorificará a Deus? Devo ensiná-la a ser casta, guardando seu pensamento, corpo e práticas de linguagem apropriada, mediando aquilo que ela tem acesso e orando continuamente. Então, gente, não é a palavra seria ação fácil, porque você não tem como ser uma mentora, ser uma professora, se você não tem aquilo em você. Diferentemente de qualquer outra disciplina, né, escolar, onde você pode transmitir uma coisa que está num livro, e isso você não vai ter como, porque você precisa viver, ou você vai ser uma hipócrita, né? Então, nós devemos ensinar o que é bom, capacitando-a no seu trabalho doméstico, preparação de alimentos e em atos de bondade e oração. Então, devemos encorajar nossa filha a realmente estar fazendo aí o seu crescimento e que ela possa ter o desejo de ser como nós. Então, nós não temos como fazer isso se nós não formos, né? Então, por isso que a primeira coisa que ela fala
é esse sentido. A oração deste capítulo. Senhor Jesus, ensina-me a ser uma mulher virtuosa, para que através do meu modelo a minha filha possa aprender como agradar a Ti. Paizinho querido, temos misericórdia da minha casa, das minhas ações, das minhas mãos, que em todo trabalho eu possa glorificar o Teu nome. Nenhum momento minha filha pode ver em mim uma hipocrisia, e que eu possa testemunhar das Tuas misericórdias e graça através de minhas ações diárias. Em nome de Cristo. Amém. Daí eu vou ler uma referência deste capítulo, que é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Neste versículo nós vemos a capacitação de Deus, né? Que Ele nos deu pleno. E nos outros versículos que a gente lê neste capítulo, nós aprendemos que Deus está constantemente nos guiando e fortalecendo para que nós possamos ensinar nossos filhos. E a necessidade de podermos ser padrão neste ensino. O capítulo 8 chama-se A Construtora do Lar. A primeira promessa de Deus para todos os povos de todos os tempos é honrar pai e mãe, para que seus dias se prolonguem. Nós devemos mostrar respeitos aos pais e mães na nossa família, com um coração humilde e respeitador. Orgulho é uma atitude terrível. Ela diz: eu não preciso de você em minha vida. E negligência, por outro lado, eu não amo você o suficiente para pensar sobre você. Faça o possível para ficar conectado com a família e manter a paz com todos. E em escolher honrar os nossos pais, nós ensinamos nossa filha que família é importante e mais esperança que um dia seremos tratados da mesma forma. Ajude sua filha a orar pela família e estar envolvida no serviço e amor a eles. Faça do seu lar o local de encontro familiar. Devemos lembrar a regra dourada que devemos tratar os outros como desejaríamos ser tratados. Reforce essa regra continuamente. A oração deste capítulo. Senhor Jesus, ajude-me a construir o meu lar com tijolos que glorifiquem o teu nome. Ajude-nos a amar uns aos outros com afeição genuína e ter deleite em honrar um a outro. Que minha filha cresça tendo o desejo de obedecer o mandamento de honrar também a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Para o versículo deste capítulo, eu escolhi Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra e que o Senhor, teu Deus, te dará. O próximo capítulo é o capítulo 9, a encorajadora e torcedora. O encorajador é aquele que vem lado a lado com o outro. Jesus é a nossa fonte de encorajamento. Deus nos capacita para todo encorajamento. Novamente, 2 Pedro 1 e 3. As Escrituras iluminam meu dia e inundam o caminho com esperança. Ela traz 3 diferentes pontos para que a gente possa estar nos capacitando para isso. Primeiro, tome a decisão de encorajar. Você não tem como encorajar sua filha se você não tomar a decisão. Assim como Daniel, né, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Nós também devemos estar decidindo encorajar as nossas filhas. 2. Construa um arsenal de verdades poderosas. Através dos nossos estudos e leituras, nós estamos capacitando e aprendendo
para que esses versículos, esses ensinos e essas ferramentas sejam utilizadas para o nosso encorajamento das nossas filhas. 3. Encoraje e conforte dando esperança. É muito necessário nós darmos esperança para a nossa filha. Porque nesse mundo a gente sabe que nós vamos ter aflições. Mas ter a palavra de Deus para nos fortalecer nessas aflições é muito importante. Ela traz algumas ferramentas, né? Como nós podemos, na prática, estar encorajando a nossa filha. Primeiro, ela diz: as verdades que compartilhamos com nossa filha curam seu coração e fazem os problemas diários suportáveis. Ferramentas: encoraje com seu exemplo, suas palavras, as promessas de Deus, suas orações, os exemplos dos outros, que no caso aqui são testemunhos que você vai estar compartilhando com ela, e principalmente a esperança de Cristo. Ilumine esperança em todos os seus amanhãs. No meu caso, uma das formas que eu tenho feito isso, eu tenho uma agenda que eu adquiri e eu escrevo ou versículos, ou orações, ou conselhos, ou elogios para minha filha, colo adesivos e coloco embaixo do travesseiro dela. Não é algo que eu faço todos os dias, eu faço talvez uma vez a cada mês ou uma vez a cada 15 dias, mas tem sido assim uma fonte de encorajamento gigante para ela. E meu desejo é que ela tenha, né, para sempre essa agenda para poder estar meditando nos encorajamentos. Inclusive, nesse livro de Elizabeth, tem algumas referências que eu quero colocar para ela com relação a amizades e com relação a encorajamento de vida cristã também. E eu vou estar escrevendo esses versículos para ela agora no inverno, para que ela tenha na agenda dela, para que ela possa estar recorrendo a eles quando necessário. Então, é algo que você pode fazer intencional e é algo que você pode construir, como eu falei, esse arsenal de verdades para que no momento oportuno ela possa ser utilizada por ela. Eu vou fazer o capítulo 10 e o capítulo 11 para vocês e daí eu vou estar fazendo a oração final desses 3 capítulos. Eles eram capítulos menores e ficaria mais simples para mim, ao invés de fazer uma pequena oração para cada um, estar juntando os 3 numa oração só. O capítulo 10 chama-se A Pastora. Somos chamadas para sermos vigilantes como pastor às suas ovelhas. Minha filha precisa de minha direção, minha presença, de meu amor e liderança. Alimente-a o pão da vida, através do estudo da Bíblia, de ser igreja, devocionais e oração. Tenha olhos vigilantes, energias espirituais, mentais, físicas e emocionais. Alerte sua filha ao perigo. Mostre suas razões, o que a Bíblia diz sobre o assunto. Persevere, discuta a importância dos tipos de amizade e ore por ela e com ela. As recompensas da minha perseverança em pastorear minha filha serão maravilhosas, não apenas agora, mas por uma vida por vir. Confie na oração. A oração indica nossa dependência em Deus. Confie na palavra de Deus. O conhecimento de Deus a manterá sábia e segura. Confie no Senhor e nas suas promessas. A gente vai ler Jeremias 17, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, pois as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém.
Salmo 23, gente, ele fala de algumas providências, né, que nós devemos ter com relação à nossa filha. Tanto em relação a o que o Senhor, né, providencia ele como nosso pastor. Então, a gente pega o exemplo dele e o que a gente pode fazer para nossa filha. Nós devemos providenciar cuidado, nós devemos providenciar descanso e paz, providenciar cura e orientação, providenciar presença e conforto e providenciar esperança e um lar. Capítulo 11. A maratonista. A maternidade é uma corrida para o resto da vida. Eu não vou mentir para vocês que muitas vezes, inúmeras vezes, eu me senti sufocada pelo necessitar da maternidade. Eu olhava para mim tão limitada, com a minha saúde, com os meus pensamentos, com as minhas emoções, e eu via a maternidade algo tão extenso, e esses anos, né, que eu teria que, como se eu fosse tentar vivê-los todos num dia só. E esses cuidados da vida, assim como os espinhos, né, na parábola do semeador, me sufocavam a minha fé. E eu tenho aprendido a parcelar o meu cuidado aquele dia. Como o Senhor fala, cada dia o seu mal. E cada dia também o seu bem. Então, eu tenho aprendido a confiar a Deus o futuro dos meus filhos. E a confiar a Deus o meu futuro também. E entender que tudo pode ser usado para a glória de Deus. E que Ele é quem nos fortalece todos os dias. Eu não posso viver o hoje, viver o amanhã no maná de hoje. Não tem suficiente, porque o maná daquele dia vai ser dado naquele dia. Mas essa ideia, né, da maternidade ser uma corrida, ela me sufoca. Eu não vou mentir para vocês que não sufoca, mas é uma realidade, né? Na economia de Deus, criar minha filha segundo o coração de Deus é minha maior prioridade. Meu chamado me chamou a escolher esperar, a escrever até que minhas filhas estivessem casadas e nosso lar vazio. Elizabeth fala que quando ela tinha, né, esse sonho, esse desejo no coração de ser escritora, mas que ela esperou até as filhas dela crescerem, casarem, e daí Deus deu a oportunidade dela começar a escrever, e daí ela não parou mais, né? Elizabeth George, ela é uma das escritoras cristãs mais conhecidas, e ela é incrível, os livros dela são maravilhosos, mas ela começou a escrever quando as filhas já estavam casadas. E, nossa, que bênção deve ter sido para as filhas terem ler esses livros, né? Como mães, como mulheres de Deus. Faça cada dia valer a pena em seu chamado. Deus nos deu a capacitação através dos frutos do Espírito, através da força que Ele nos dá, através da paz na mente, da comunhão com outros cristãos e das amizades com mulheres mentoras, né? Que vão estar nos ensinando a amar o nosso lar e amar os nossos filhos. Por último, gente, devemos perseverar na corrida até alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo. E temos a oração final aqui do nosso podcast Bem-aventurada. Ela diz o seguinte: Paizinho amado, guia-me, Senhor, e fortalece-me nessa árdua corrida de honrar-te nos meus dias no lar. Que eu tenha visão de ti em priorizar o mais importante. Que o meu lar seja frutífero, Senhor, não para a minha, mas para a tua glória. Em nome de Cristo. Amém. Amém, meninas. Muito obrigada pela companhia de vocês nesses 2 anos de estudo.
Muito obrigada por estarem dispostos a aprender mais de Deus aqui no Cafezinho da Tarde comigo. Peço que vocês estejam orando e que, se for da vontade de Deus, né, eu desejo fazer a tradução de um livro agora no próximo ano, que o Senhor esteja me capacitando e fazer a divulgação, né, do podcast desse livro e a leitura para vocês aqui, tá bom? Deus abençoe vocês e fiquem ligadas no Instagram do Cafezinho da Tarde para as novidades, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.